necessário nós falarmos dessas coisas. Veja bem, queridos, o que acontece? Nós precisamos envolver todos. Quando a gente aborda um assunto, quando a gente comunica alguma coisa, Jesus fazia isso. Ele de fato partia do ponto de onde a pessoa ou concordava ou discordava, não é? E o comunicador tem que fazer isso, porque é muito fácil eu impor, eu falar e tal, mas não compreender. Cada um que a gente se comunica é uma pessoa que tem uma história única. Não tem um ditado que diz cada cabeça uma sentença? Então, dentro de cada cabeça, irmãos, de vocês, minha, de qualquer outro, existe um mundo único, né? Cheio de ideias, de experiências, de história, trauma, sucesso, fracasso, opiniões e por aí vai. Então a gente precisa considerar cada pessoa uma pessoa específica a ser alcançada. É por isso que muitas vezes a pregação ela não tem muito resultado, muita eficácia no discipulado, no ensino mesmo. Não tem, né? Porque essa coisa assim mesmo que é emergencial. Eu não estou dizendo que a pregação não é necessária, ela é necessária, mas ela tem uma limitação e ela tem um objetivo, que é um pãozinho diário, né? Muitas vezes é aquela palavra que a pessoa precisa ali, porque é o pãozinho diário, uma palavra que exorta, é uma palavra que edifica momentaneamente, uma palavra que consola. Esse é o tríplice aspecto da profecia que está escrito lá em 1 aos Coríntios, capítulo de número 14, deve ser verso de número 26, alguma coisa assim, 27 por aí. Se vocês quiserem conferir, muito bom. E o que acontece? Então a pregação ela é limitada, a pregação é aquela porção para aquele dia. O ensino, e quando a pessoa é envolvida no ensino, quando ela faz parte do ensino, inclusive, irmãos, eu estou falando de igreja, mas isso se dá na escola, isso se dá em todos os outros meios onde há ensino e aprendizagem. A própria escola, a gente também discute essas questões, tá certo? Como faz parte da minha formação, né? A questão aí, ensino médio, fundamental 2 e tal. 27, a profecia, 14 e 24, a profecia ela consola, exorta e edifica. Esse é o texto. A profecia ela consola, exorta e edifica. Não é não, amados? Não? Se vocês não acharem, eu pego rapidinho aqui só para... Sim, e todos profetizarem, e alguns Oi, irmã Cássia, dá aquela assim, entonação maior na voz, aquela de pregador assim. Mas qual que é o versículo? É o 24. É o 24, sim. Por favor, leia. Mas se todos profetizarem, em algum culto ou um fiel entrar, em todos é convencido, de todos é julgado. Sim. É que eu leio por Não, tá. Não, mas não é esse não. Não. É o 14:3. 14 verso 3. Mas por que, mano? Tem que ficar à vontade aqui, a gente está aqui de família, né? 3 para 24? 3. Falar em público não é fácil, né? Tem uma certa... Não, mas não é fácil. Eu sou tímido, né? Por que vocês riram? Por que a senhora riu? Sabe por que da impressão? A senhora eu não chamo de senhora, mas ela chama. Então, o que acontece? A diferença que é pouca. Olha só, amados, depois vocês leem aí, Jesus Eterno, olha para cá, por favor. Algumas pessoas acham que eu não sou tímido porque eu sou professor, mas eu tenho a minha personalidade, meu temperamento é de uma pessoa tímida. Agora eu estou à vontade com vocês porque esse é o meu dia a dia e eu estou falando aquilo que para mim é familiar. Irmãos, eu faço isso há bastante tempo, então eu tenho já uma facilidade de vencer essa dificuldade que eu tenho da timidez, né? Então tem hora que a barriga dá um negócio, uma revestrez, soa as mãos, dá um friozinho na barriga, começo gaguejando igual o carro a álcool de manhã no frio, né? Até depois esquenta, aí vai, aí pensa. Mas quando eu conheço, quando a gente já tem intimidade, aí é um pouco mais tranquilo. Mas eu sou tímido por natureza, creia ou não, mas eu sou, né? Mas a gente vai vencendo essas questões também, mesmo porque o Espírito Santo dá graça, a gente está comunicando a palavra de Deus e a gente deve pedir essa ousadia para comunicar a palavra de Deus, né? Mas o capítulo 14 de 1 Coríntios, verso 3, vai dizer assim, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. É o tríplice aspecto
da profecia, ou seja, da mensagem, né? Edifica, exorta e consola. Vocês percebam que aqui não há o aspecto de ensino, tá certo? Há o dom de ensinar, né? Então é isso que a gente está falando aqui, essa necessidade que nós temos, cristãos, e as nossas igrejas devem dar atenção a isso, irmãos, a instrução, a orientação adequada a cada faixa etária, a cada público específico. É muito saudável quando igrejas, por exemplo, se reúnem em grupos, por faixa etária e por gênero, né? Grupos de homens, grupos de mulheres, jovens e tal, onde a gente trata de assuntos específicos para essas pessoas. O evangelho em si, que é a mensagem de salvação, é para todos da mesma forma, mas como a gente aborda e assuntos que a gente trata, tem que ser direcionado para pessoas específicas e falado com uma linguagem específica e com métodos específicos e adequados. Estão entendendo, irmãos? A necessidade que nós temos e que muitas vezes isso a gente despreza, a gente não entende às vezes porque pessoas passam anos e anos na igreja, a gente fala, não tem resultado. E eu não estou dizendo que o método pelo método é o que vai dar a solução. Não, amados, nós confiamos na presença do Espírito Santo. Nós confiamos no poder de convencimento do Espírito Santo. Nós confiamos na mensagem do Evangelho. Mas entendemos também que Deus, que é um ser inteligente, nos dá inteligência. E o próprio Jesus usou métodos pedagógicos e tinha didática, tá certo? Na comunicação. Então, se Jesus utilizou essas coisas, por que não nós? Somos melhores do que Ele na comunicação? Olha só, irmãos. Então, se o próprio Jesus mostra essa pedagogia, contando parábolas, se comunicando, dando ilustrações e uma série de outros meios, Jesus foi o maior ensinador que existiu neste mundo. E não vai existir ninguém como Jesus, o ensinador por excelência. E Jesus não tinha esse negócio de pregação como nós temos. Jesus nunca foi pregador, como esses pregadores que nós vemos hoje. Jesus nunca pregou. Toda a mensagem de Jesus, lembra que eu disse no começo, na página 67, está escrito? Que todo ensinamento de Jesus, até eu esqueci, e a minha autoria. Toda a comunicação, né, de Jesus foi por meio da pedagogia. Olha só, e contínuo ensino objetivo. Que coisa boa, a memória não falha quando entra no papel. Isso é um recurso que nós temos. É sério. Olha só, eu estou falando da teoria e a prática está sendo mostrada aí, né? Nem eu estava lembrando, nem eu. Então olha só, mas quem anota não esquece, no sentido que você tem onde recorrer. A memória falha, mas o papel está lá, né? Essa é a questão, são esses meios. É isso que eu estou dizendo aqui, para a gente usar esses recursos, tá certo? Caderninho, trazer caderninho aí, ó, cadernão, né, Léo? Cadernão, anotar, tá certo? Olhar de novo, assistir de novo, ler de novo. Isso chama-se o que? Reflexão. O que é reflexão? Se não, aflição novamente. Ou seja, o exercício das mesmas coisas repetidas vezes, até que seja o que? Feito de uma maneira que seja quase que natural ou compreensível ao músculo. O que a gente faz, irmãos? A gente, para exercitar, para aumentar o músculo, a gente exercita, não é? E no exercício, o que acontece do músculo? Não sabe, né, Léo? Ele rompe, né? O músculo rompe, irmãos. Quando você exercita, ele rompe. Nessa ruptura, células vão lá e vão restaurando. É por isso que vai aumentando o músculo. Não é assim o processo, Léo? Sei aqui, né? Então, olha só, eu também, mais ou menos, sabe, né? É bem eclético. A gente precisa. Nós precisamos ter diversos conhecimentos de diversas áreas, porque tudo isso contribui para o ensino, para a explicação. Meu irmão, Jesus sabia de como se fazia um bolo, de quantas medidas de fermento ia ali naquele trem. Jesus sabia o que acontecia quando uma mulher pedia alguma coisa dentro de casa. Ele sabia os passos, como fazia. Jesus sabia do cotidiano da vida. Ele tinha um conhecimento prático das coisas, sabia das profundidades, mas ele pegava essas profundidades e recorria ao simples e ao cotidiano. A gente voltando de novo na primeira parte da aula que eu disse, a gente precisa alcançar as pessoas com a simplicidade. A gente faz o que? Pega do complexo e traz aqui para o simples, para que uma criança ouvindo entenda, para que uma pessoa primeira vez ouvindo a palavra entenda. E então assim, a Bíblia ela é tão profunda que nenhum mergulhador profissional consegue atingir o fundo, mas ela é tão rasa que uma criança não se afoga.
Essa é a realidade, irmãos. É a comunicação, é o sucesso. É o que a gente está tentando, é o que eu estou tentando fazer aqui. Mas eu pedi para ler alguma coisa antes disso? Eu já li. Eu estava falando da pregação. Então a pregação tem um intuito, né? Tem um objetivo. E o ensino tem outro. E o ensino, ele é essencial. Não é nem fundamental. Fundamental é aquilo que você se baseia, né? O fundamento. Você apoia. Isso é fundamental. Essencial é a vida da coisa. É o sumo. É a essência. É a própria. Se você tirar aquilo, a essência deixa de ser o que. Se você tirar o cloreto de sódio do sal, ele não é sal. Você tirou. Seria vitamina mesmo para. Isso. Se você tira o que. Quando, olha só, a esposa diz assim: meu amor, vá lá na venda, diz venda na minha terra, vá lá na venda e traga um extrato de tomate para eu fazer o macarrão. Aí lá vem o cidadão desavisado, desorientado, sabe de nada. Aí traz uma polpa de tomate. A esposa olha assim: mas eu não te pedi polpa, pedi extrato. Tudo a mesma coisa. Eu vi um tomate lá na frente da caixinha. Já tem diferença ou não tem o extrato e a polpa? Tem muita diferença. O extrato é a essência, não é o sumo, irmão, né? Então essa questão, o ensino, ele é o sumo, é a essência para se seguir Jesus na compreensão, tá certo? Pode-se até falar que a pregação é a polpa. É um pouco mais superficial, né? Tem lá o seu, mas se você quer alguma coisa mais consistente, é o extrato, é o ensino bíblico, tá certo? É a instrução. É por isso que muitas das nossas igrejas e muitas vezes a nossa vida cristã, ela não é uma vida cristã como se deveria, porque não tem ensino. Vamos ler o texto de Mateus? Diga aí, Antônio, e a gente vai para Mateus. Por exemplo, quando a gente sai para evangelizar, por exemplo, você é difícil você encontrar pessoas desviadas da igreja batista, só da igreja pentecostal, mas as igrejas, né, que não tinha ensinamento, percebia isso, não tinha como pessoa comparar essas coisas. As igrejas históricas, né? Então a igreja batista é difícil você encontrar uma pessoa desviada. Difícil, por quê? Porque quando a gente ia conversar com um batista, a gente via que eles tinham muita Bíblia, muito ensinamento. Pessoa que conhecia realmente a Bíblia, né? E nós pentecostal não, como a gente aprendeu naquele tempo, né? Achava que estava fogo, né? E não é por aí, né? E a gente via que depois que a gente está aprendendo madureza, a gente vê que não é bem assim. Não é bem assim. Exato. Na verdade, as igrejas pentecostais, graças a Deus, tem mudado um pouco em algumas delas, né? Mas assim, ainda tem essa barreira e esse mau olhar para o estudo. Estudo esfria. Não é nem que os irmãos não queriam estudar, não querem estudar. Eles são combatentes contra quem estuda. Ou seja, não é que eles não são dados ao estudo, eles ainda criticam quem faz. Eles são contra, né? Então assim, é o anti-intelectualismo. Isso que é o ruim, irmãos. Isso que é o perigoso, né? Então a gente percebe que Jesus, o Evangelho, toda a Bíblia, o apóstolo Paulo, as cartas, os apóstolos, eles dão ênfase, eles mostram a importância e a necessidade do ensino, da instrução, irmãos. Eu disse na matéria passada, em uma das aulas, que Deus, ele atrai as pessoas a si pelo método, pelo meio do ensino. Lembra de João capítulo 6, verso 44 e 45? Lembra que nós falamos assim na aula retrasada? Não foi nem a passada, a última de apologética, retrasada, nós falamos sobre isso aí, né? Sobre que Jesus, o Pai traz a Jesus, ou traz a si, as pessoas pelo ensino. Jesus disse: aquele que do Pai ouve, aprende, vem a mim. Ouviu, né? A fé vem por onde? Pelo ouvir, pela compreensão. Não é só o escutar, o ouvir é compreensão, porque tem ouvido que não é ouvinte. Na minha terra diz ouvido mouco. Sabe, né, irmão Salvador, que é uma pessoa moca, né? Na tua terra também usa essa expressão, né? Moca, a pessoa está moca, mas sabe. Mas aprendeu com o nordestino, porque isso é do Nordeste, né, irmão? O Antônio na Bahia, também, Alex. Moco, uma pessoa moca, né? Tá moco, menino. Tá moco, tá surdo, né? Então tem ouvido que é moco, tem ouvido que é surdo. Isso diz o Provérbios, na verdade, acho que é 25 e 12, se não me falha a memória, né?
o ouvido ouvinte. Então, O outro não está, né? como? O outro não está, porque eu até esqueci desse negócio. Eu ia levar na firma com 40, né? Isso não vai entender. Aí eu tinha que fazer eu esqueci desse negócio. Esquece algumas expressões, né? Montar, né? Aí ele pegou uma lata de tinta e eu peguei a mão ele ficou pouco. Que coisa boa, né? Olha só que coisa interessante, irmãos. Nós temos tantas expressões que a gente não entende e é necessário nós nos comunicarmos, né? Aí, é muito interessante. Mas voltando aqui em Mateus capítulo de número 7, verso 28 e 29, só para confirmar que Jesus, ele tinha um ministério, teve um ministério, que Jesus, ele era um pedagogo por excelência, e as suas mensagens eram todas elas, irmãos, o conteúdo, a forma era de ensino. Capítulo 7 de Mateus, verso 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Ensinador, ensinava, doutrinava. O que é a doutrina, irmãos? Doutrinar é ensino, é instrução. Do que? Da palavra de Deus. Então a gente percebe aqui a necessidade que nós temos, né, de ter esse ensino, de nos dedicarmos a isso. A doutrina mesmo não pode ser mudada, né? Doutrina é imutável. É imutável e é atemporal. Ou seja, há 2000 anos é a mesma doutrina do que hoje será sempre, né? Não muda. Não muda, mas a doutrina não. O que muda são dogmas. O que são dogmas? Dogmas são ensinamentos da igreja acerca da verdade. Doutrina é ensinamento da Bíblia acerca da verdade. Então tem muita coisa que a igreja ensina como dogma, como tradição. E isso valeu talvez em certo momento porque tinha uma circunstância que, mas assim, doutrina não muda, a palavra de Deus não muda, ensino bíblico não muda em lugar nenhum, em época nenhuma. Pecado é pecado na China há 2000 anos atrás, é no Brasil hoje, é nos Estados Unidos daqui 100 anos, é pecado. Então a doutrina e o ensinamento é o mesmo em todos os lugares, porque pecado é pecado e ensinamento é ensinamento bíblico, né? Não muda. Porque a turma misturava muito, né? Vamos dizer, costume com doutrina. Isso, quando a gente ia naqueles cultos chamados de doutrina, a gente na verdade ouvia muita coisa que era assim, pertencente à denominação. Né? Então a denominação, eles colocavam como doutrina a Bíblia, colocava a tradição como se fosse verdade de Deus, e muitas vezes não Era é. mais usos e vestes, né? As doutrinas, não era mais. É a forma, pesado. é a forma jugo daquele pesado. povo se organizar como igreja e viver no comportamento, que muitas vezes não tinha nada a ver, na maioria das vezes não tinha nada a ver com o ensino bíblico, Não. nem princípio, nem aplicação, nem nada, né? Mas o que a gente está falando é ensino bíblico, é ensinar princípios e valores bíblicos, que são imutáveis, são absolutos, são únicos, tem que estar na boca de todo cristão, independente da opinião, tá bom? Então vamos lá, Provérbios, capítulo de número 22, versículo de número 6. Provérbios. Oh, aleluia! Devagarzinho, porra, assim não. Vai que cai. 22 e 6. 22 e 6 de Provérbios. Ensina, né? O menino no caminho que deve andar, ainda quando se envelhecer, não se desviará dele. Ensina, instrui, treina. A palavra aí é essa. O significado é esse, né? Instruir o menino, treina o menino. Olha só, exercita o menino, instrui o menino. Quando que se tem que ensinar o menino? Ué, Quando começa? desde quando é menino. Eu tinha essa dúvida quando eu fui ter, antes de ter o meu primeiro filho, me preocupava demais. Falei, nossa, eu preciso saber, preciso estudar para saber a partir de quando eu vou ensinar meu filho. A partir de quando? De qual idade eu começo a instruí-lo, né? Falar, ó, filho, não é assim, assado e tal. A partir de quando eu começo a ensinar a palavra de Deus e tal. E nesses estudos eu me deparei com uma pesquisa dizendo que a partir do útero, no ventre, a criança já é capaz de aprender, desenvolve gosto por música e alimento. Eu falei, nossa, que coisa interessante, irmãos. Veja bem que coisa interessante.
E é verdade, se ensina então, desde o ventre, desde sempre. E o novo convertido? Nossa, entrou na igreja, ensino, instrução, discipulado, classe dos novos convertidos, catecúmeno, como diz aí algumas igrejas, né? Então a gente precisa, irmãos, atentar aqui, a gente precisa ensinar o menino, enquanto é menino, o novo convertido, porque depois, oh meus amados, rapaz, pega um adolescente que não teve princípio nenhum, base nenhuma, instrução nenhuma, vai tentar falar para ele alguma coisa, já era, irmão, já era. O que ele tem já de informação equivocada, e para você agora corrigir isso, é trabalho dobrado. Ensinar adulto, vocês pensam que é fácil? Não, Minha tarefa? nunca. Você pensa que eu lido com pedagogia? Não, pedagogia é com criança. André, eu acho mais difícil você ensinar para as pessoas que já aprenderam e acreditam que aprenderam certo. Né? Raça ruim para ensinar é pastor, pregador e professor. É raça ruim para ele. Sabe por quê? Justamente essa questão que já aprendeu que é um monte de coisa. Isso, muitas vezes não é humilde para entender que precisa reciclar algumas coisas, ressignificar alguma coisa. E adulto, porque quanto mais experiência tem, a gente vai se endurecendo, se enrijecendo, né? E a gente vai se tornar aquelas pessoas que elas pensam assim, não preciso aprender mais, não aprendo mais, não tem quem me ensine. As pessoas algumas dessas pessoas, elas não dão ouvido, é um negócio impressionante, não tem o coração disposto. Você fala, é a mesma coisa que está falando para uma parede, mas não é porque a pessoa não tem capacidade, é porque a mente se fecha, o coração se fecha, onde você está falando, ela está olhando para você e não está nem aí, ó. Quando a pessoa interrompe a outra, enquanto ela está falando, primeiro, falta de educação, primeira coisa, né? Segundo, ela está falando para você, de você eu não aprendo nada, e eu sei mais do que você. Então, quando a pessoa está falando com a outra, e essa interrompe a outra, e fala por cima, é exatamente isso que ela está denunciando, né? Não, você não me ensina, não tenho nada para aprender para você, eu sei mais do que você, e você não pode me ensinar nada, fora a falta de educação. Então é um negócio muito complicado. Então a andragogia, que é o que eu lido, que é ensino de adultos, é um negócio muito mais trabalhoso, porque a gente tem que desconstruir para estar construindo, então é trabalho dobrado. Aí eu digo para os irmãos, nós precisamos aprender a desaprender para aprender. Entendesse? Então nós estamos aqui, irmãos, na sala de aula de teologia, todos adultos, né? Alguns com mais experiência, outros com um pouco menos, mas têm experiência de alguma maneira, tem um conhecimento de alguma maneira da Bíblia, já ouviram um monte de coisa, tem por certo um monte de coisa. E aí, qual que é o nosso exercício? Aprender a desaprender. Aprender a desaprender. O meu filho perguntou hoje no almoço, pai, eu não entendi não, porque eu estava ouvindo um negócio lá, e o cidadão estava falando assim, tem que aprender a aprender. E eu disse, pai, eu não entendi. Aprender a aprender. Eu falei, filho, porque a gente aprende, mas a gente precisa pensar a aprender como que se aprende. Entendeu? Você agora entendi. Tá bom. Entendeu mesmo. Mas é a verdade, irmão, nós precisamos aprender a desaprender, porque senão a gente não aprende. Então é um aprendizado para desaprender, e só assim, quando a gente aprendeu a desaprender, é que a gente pode aprender alguma coisa. Nós adultos, eu estou dizendo, porque nós temos esse desafio quando a gente ouve alguma coisa. Nós sabemos, irmãos, nós conhecemos Bíblia, a gente ouve mensagem desde quando, pelo amor de Deus? Faz muito tempo. A gente já ensina, explica, né? Eu aprendo música todo dia. Sim. Todo dia, porque quando eu estava assinando estudo, eu falei, não, já tem que ser bíblico, né? Eu dei exemplo, eu falei, ó, teve uma vez eu estava ensinando uma coisa para um aluno, né? Eu tinha percebido em certo lado, não é para o outro lado, não. E ela falou, para esse lado também dá o acorde assim, né? Porque eu olhando assim, que é verdade, né? Nunca tinha notado. E música é um negócio infinito, né? É infinito. Música é infinita. Então, a gente tem que aprender todos os dias, né? Agora, a gente que ensina, né? Eu fico pouco, né? Que eu comecei observando, a gente não quer acreditar que na época dessa existe tanta gente ignorante. Mas é porque escolhe ser ignorante. Porque assim, nós, os animais, qualquer animal, é a natureza, né? Ele tem a capacidade de aprender, entre aspas, tá? Porque nada intelectualmente é impossível. Mas assim, aprende coisas novas. O animal, comportamento,
ele aprende a fazer coisas novas. A gente não tem um termo melhor para usar para animal, não é aprender, porque aprender envolve intelecto, raciocínio, cógito e tal. Mas assim, ele aprende a fazer coisas novas, né? Porque ele é estimulado até 2 anos de idade. Depois de 2 anos, só é repetição das mesmas coisas. Aí é o instinto. É a repetição das mesmas coisas. Faz de uma forma mecânica, não tem nem o que ensinar mais. Então você pega um animal até 2 anos, é por isso que quando vai se adestrar, tem que ser filhote, aquela coisa toda. Senão o trabalho é enorme para você tirar os vícios, né? Porque ele já tem um comportamento, aí é trabalhoso até para o animal, irmão. Você ensinar em cima de um ensino equivocado muitas vezes, né? Ou que não é pretendido lá pelo adestrador. Então o que acontece? O ser humano, todo ser humano tem a capacidade de aprender até o leito de morte, até o último suspiro. Todo ser humano tem. Alguns têm algumas limitações, alguns têm mais dificuldades do que outros, mas a capacidade de aprender todos nós temos. O que muitas das vezes falta é a disposição, é o esforço, é o desejo, não é? Essas coisas. Mas aprender todo mundo aprende. Lógico, cada um nas suas possibilidades. E quanto vale um aprendizado, irmãos? Quanto vale uma coisa que a gente aprende e aquilo serve para a vida toda? Não tem preço isso. Não tem preço, só tem valor. Alguém diz, tudo que tem preço não tem valor. Tudo que tem valor não tem preço. Não é verdade? Então isso não tem preço, isso tem valor. E todo valor não pode ser colocado um preço em cima. Então vale a pena. Vale a pena. Todo aprendizado que é de Deus, que é coisa proveitosa. Tem coisas que não é bíblica, mas é virtuosa, irmãos. E o que diz o Filipenses capítulo 4, verso 8? No demais, irmãos meus, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude, se existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento, dependendo da versão, nisso pensai. Não é isso? Filipenses 4:8? Sim. Se existe alguma virtude, se existe alguma coisa louvável, isso deve ocupar o nosso pensamento. O aprendizado, irmãos, e nós aprendemos por tudo e por todos. Vocês sabiam que até Satanás pode ensinar? Um dia, porque tem uns irmãos que é animado. Pensa nos irmãos animados. Você fala qualquer coisa para ele, né? Tira assim de letra, um negócio assim. Aí um dia um irmão disse assim: eu vou pegar esse irmão, dessa vez eu pego. Ele perguntava tudo para ele, ele sempre levava para a questão otimista, né? Aquela coisa toda. Disse assim: rapaz, o que você acha do diabo? Uma pessoa assim, falou assim: rapazinho trabalhador, né, não? Então, não é, irmão? Até o diabo, de alguma maneira, a gente observando a sua vida, não estou falando de imitar nada que seja imoral, ilegal ou engorda, tanto que seja assim, né, moralmente, eticamente. Eu digo assim, por exemplo, a não desistência do diabo, irmão. Ele está ensinando perseverança para nós, não para o ruim, não para o ruim. Ele está ensinando perseverança de alguma forma. Então, até das coisas que a gente aparentemente acha que não tem nada para aprender, a gente consegue extrair lá algum aprendizado, né? Não se extrai de tanta desgraça aprendizado para a vida, não é, irmão? Então a gente precisa enxergar inclusive nos outros, nas possibilidades. Amado, até das coisas ruins que me ensinaram, eu aprendi coisa boa. Quer dizer, eu aprendi que aquilo não deveria fazer. Então aquilo que me ensinaram ruim, falou: opa, isso é ruim, isso aqui não é assim, né? Mas me esclareceu mais ainda. Mas o que eu quero dizer é a necessidade que nós temos da didática, da forma. Essa aula introdutória é uma saladinha, mais ou menos. Aí depois das outras 4 aulas eu vou tentando aqui pontuar de uma maneira mais específica, né, para que a gente possa então estar compreendendo essa matéria. Espero, amados, que essa matéria